Alô, povo de Deus, povo abençoado. Todo mundo bem? Espero que vocês estejam bem. Passando aqui novamente, depois de alguns dias, algum tempo sem gravar nenhum vídeo. Nós criamos esse canal aqui com o propósito de estar anunciando a palavra de Deus, anunciando as coisas de Deus. Também estaremos aqui, volta e meia, colocando louvores, hinos abençoados para abençoar as nossas vidas. Então nós estamos aqui, temos o objetivo de estarmos levando a palavra de Deus. A gente começando devagarzinho, porque precisa de melhorar muitas coisas, a gente está também aprendendo a como ter mais uns vídeos melhores, de qualidade, como também os áudios, gravações, mas devagarzinho, com fé em Deus, a gente vai chegando lá, Gostaria nessa tarde de deixar aqui uma palavra de Deus ao seu coração, aos nossos corações, dizer para você, inscreva neste canal aí, compartilhe esses vídeos, seja aí um participante, um apoiador espiritual deste canal. Eu tenho certeza que Deus, Ele quer abençoar muitas vidas, abençoar a minha vida, abençoar a sua vida e a vida daqueles que nos ouvirem, esteja participando desse projeto espiritual, levando a mensagem, levando o Evangelho, Porque Jesus é a solução do nosso problema. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Então Jesus, Ele é o caminho para todas as nossas questões. Para Ele tem a saída. Em Jesus nós encontramos a saída. Querido, eu queria deixar aqui uma mensagem de Deus ao meu e ao seu coração nessa tarde. Está baseado no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 14, a partir do versículo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 14, 22. Não quero ser extenso, é uma mensagem rápida, mas dizer que essa mensagem, há algum tempo, o Senhor colocou no meu coração quando eu estava em uma manhã de oração na igreja, aqui no distrito de Canabrava. E o Senhor colocou essa mensagem. Já tinha ouvido muitas mensagens sobre esse texto, sobre essa passagem, mas naquela manhã, naquele dia, o Senhor me deu um tema, uma pregação sobre esta passagem, que eu já preguei em alguns lugares. E também gostaria de que, meio que resumido, trazer uma reflexão ao seu coração, aos nossos corações, que diz assim, 22, Evangelho de Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrasse no barco e fosse diante para outra banda enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar. E despedindo a parte, e chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus caminhando por cima do mar. E o discípulo, vendo-o caminhar sobre o mar, assustou-se, dizendo: é um fantasma, e gritando com medo. Jesus, porém, logo disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se é tu, mande ir-te contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e caminhou, começou a ir para o fundo e clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando subiram no barco, acalmou o vento. Amém? Glória a Deus. Querido, essa mensagem é uma mensagem importante, maravilhosa, como as demais da Bíblia. Mas o Senhor, há algum tempo, Ele falou ao meu coração, à minha alma, sobre esta palavra, sobre esta mensagem de Deus para nós. Eu gostaria de, em rápidas palavras, dizer algo para mim, para você, para a sua vida. Sobre o tema dessa mensagem que o Senhor colocou foi o porquê da tempestade. O porquê da tempestade. Porquê da tempestade? Nós temos que entender o seguinte: tudo na vida, ou tudo debaixo da mão de Deus, existe um propósito. O Senhor Jesus, Deus, Ele não faz nada ao acaso, nada na sorte. Não existe sorte quando se trata das coisas de Deus. Não existe o acaso nas coisas de Deus. Eu cheguei aqui por acaso. Eu venci por acaso.
eu estou nessa posição por acaso. Não, tudo é projeto, é plano, é propósito de Deus. Então tudo que acontece na vontade de Deus, existe um propósito. Existe um propósito na humanidade, existe um propósito espiritual, existe um propósito em todo o segmento. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e o mundo e daqueles que nele habitam, né? Salmo de número 24 diz que do Senhor é a terra e o mundo e aqueles que nele habitam. Então tudo é do Senhor. Agora, existe um propósito, existe algo que a humanidade se perdeu lá no Jardim do Éden, que foi a queda do homem, que trouxe série de problemas que hoje nós vivemos. Nós vivemos uma sociedade cheia de problemas, cheia de dificuldade, de angústia, de sofrimento e por aí adiante. Mas existe um propósito de Deus. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às dificuldades, Deus, ele trabalha. Deus, ele se revela. O homem pecou contra Deus, o Adão e Eva pecam contra Deus, a humanidade agora passa a ser inimiga de Deus, mas o próprio Deus, ele dá um escape para a humanidade. Qual foi o escape? Dando o seu Filho Jesus para morrer na cruz, para nos trazer de volta para a vida eterna, para nos alcançar a bênção, né? Porque o pecado do homem fez uma separação de Deus e o homem, mas o próprio Deus, mas peca com Deus e ainda ele dá a válvula de escape à humanidade, dando o seu Filho para morrer por mim e por você. E nós agora temos esse direito da salvação, da vida eterna. Então, só aqui, uma base de introdução, dizer que Deus, tudo tem propósito. Desde a criação do homem. Quando o homem peca, Deus tem trabalhado ao longo da história, ao longo da vida, encaminhando o homem para um propósito da salvação. Um propósito de resgatar o homem que um dia se perdeu. Um homem que um dia se caiu, ele está buscando de volta. Então existe um propósito de Deus na terra ou aonde quer que ele esteja, existe um propósito para o homem, para a humanidade. Nada é feito no acaso ou na sorte. Existe um propósito de Deus. E nós vemos nesse texto, nessa palavra, Jesus ele dando uma experiência, algo para os seus discípulos, né? A Bíblia diz que no versículo 14, no capítulo 14, que Jesus ele tinha acabado de feito aquela multiplicação dos pães, os 5 pães e 2 peixinhos, e também tinha acabado de ter a notícia que João Batista havia sido degolado por Herodes, e a Bíblia diz que ele tenta até ficar só lá no início do texto ali, ele vai, mas a multidão, onde Jesus estava, a multidão estava. Aí a Bíblia diz que Jesus, ele tendo compaixão daquela multidão, lá no versículo 14, ele cura os enfermos, ele sara as enfermidades, porque ele vê aquela multidão ali, um povo sem alguém por eles, e Jesus então os cura. E os discípulos depois chegam e falam: mestre, despede essa multidão, manda eles embora porque não tem comida para todos, a hora já avançada e por aí por diante. Jesus manda eles dar comida, dar alimento para eles, e eles não tinham, e de repente aparece um jovem ali que tinha 5 pães e 2 peixes, e nós sabemos que o Senhor faz uma grande multiplicação. Só que a Bíblia vai nos dizer no Evangelho de Marcos, parece que no capítulo de número 6, que os discípulos não entenderam, eles não compreenderam aquele milagre, ou aquele milagre daquela forma. A Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia diz no Evangelho de Marcos, capítulo 6, e o versículo 52. Porque não tinham compreendido o milagre dos pães, antes os seus corações estavam endurecidos. Então eles não entenderam. Aqui, inclusive, no versículo, nesse mesmo texto, mais um pouco, vai dizer que Jesus obrigou eles a entrar no barco. Então houve ali uma insistência, houve algo de Deus. Então, nós vamos ver que o Senhor tinha um propósito com eles dentro daquele barco, dentro da tempestade. Por isso que o tema desta mensagem é o porquê da tempestade. O porquê o Senhor mandou a tempestade. Como eu disse, que nada na vida nossa, ou na vida do crente, na vida do servo de Deus, do cristão, ou da sociedade em si, é um fruto do acaso. Há um propósito de Deus em tudo. E nós vimos aqui, Jesus ele despede a multidão, ele vai orar a só, a Bíblia diz aqui no texto nós lemos que ele vai orar a só, e manda eles para o mar, eles atravessar para outra banda.
E ali, a Bíblia diz que na quarta vigília da noite vem um vento ao contrário, um vento forte, quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, madrugada. E havia um propósito de Deus. Por isso que o tema desta mensagem, o Senhor um dia falou forte no coração, era o porquê da tempestade. O porquê que muitas vezes vem ventos fortes na nossa vida. Talvez você que me ouve, talvez esteja até passando por um vento forte. Quando você fala de vento, você fala de luta, de angústia, de problemas, de adversidade, de coisas que vêm ao nosso encontro na nossa vida para nos afrontar, nos confrontar, ou até mesmo lutas financeiras, enfermidades, problema no trabalho, às vezes uma discussão com alguém, uma discussão no trânsito, às vezes em toda circunstância vem um vento, às vezes de repente você está tranquilo, está tudo na paz. E de repente surge uma situação desagradável para tirar você do seu cérebro, do sentido racional seu. Então isso são o que? Ventos ao contrário. São tempestade ao contrário. E por que isso vem na nossa vida? O porquê que o Senhor permite muitas vezes? Então, a primeira coisa que o Senhor me deu foi que o Senhor permite muitas vezes nossas vidas, ventos fortes, vento ao contrário, é para nos dar experiência com Ele. O Senhor quer nos dar experiência. Então você não adquirirá experiência tranquilo, na sombra, debaixo da água. Não, você vai encontrar ter experiência na sua vida só no meio da adversidade. Só lutando, só batalhando, só nas lutas, na adversidade. Não há como adquirir experiência se você não executar nada. O pedreiro, por exemplo, ele tem uma experiência na sua vida, ele chega a ser um cara bom no que ele faz, mas de muito sofrimento. Ele tem que pôr a mão na massa, tem que trabalhar, às vezes começou como servente, vai por aí diante. Então quase toda profissão na vida você começa por baixo. Dificilmente você começa por cima. Então ao longo da sua vida você vai adquirindo experiência. E às vezes para adquirir experiência não é algo tão simples, tão fácil. Você precisa de ralar, batalhar. Então às vezes o Senhor manda alguns ventos na nossa vida, algumas tempestades, simplesmente para nos dar experiência. Fazer com que nós tenhamos intimidade com Ele. Fazer com que nós conhecemos esse Deus realmente que nós servimos. Então você conhece esse Deus quando você passa pela situação. Você passa pela enfermidade. Aí o Senhor vai e cura você dessa enfermidade. Você vai ter uma experiência de que o Senhor realmente faz milagre. Você tem um filho, uma família, ou alguém da sua família está enfermo e de repente o Senhor cura essa pessoa. Você tem uma experiência de que o Senhor cura. Você tem um problema conjugal, familiar, e de repente o Senhor resolve esse problema. Você vai dizer, realmente o Senhor faz maravilha. Então é nesse sentido. Então o Senhor, muitas vezes, Ele manda vento para nós, simplesmente para nos dar experiência. E a segunda coisa, por que o Senhor manda ou permite ventos ao contrário? Segunda coisa, é para nos tirar da comodismo. Aí é a coisa mais séria da nossa vida. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo de pessoas acomodadas, pessoas estagnadas, pessoas que não querem ou pessoas que estão estacionando na sua vida, na fé. Quantas pessoas estão desviando, quantas pessoas estão enfraquecidas, quantas pessoas eles estão parando e não querem mais fazer a vontade de Deus, ele não quer mais ir à igreja, ele não quer mais congregar, ele não quer mais a graça de Deus, ele chegou num ponto de acomodismo espiritual. E o Senhor, muitas vezes, para nos despertar, para nos fazer voltar, Ele precisa de mandar alguns ventos na nossa vida. Porque se você tiver tudo que você quer, tudo que você alcançar, saúde, dinheiro, contas em dias, sem problemas, sem nada, a tendência nossa é parar, achar que está tudo tranquilo, tudo bem. E às vezes o Senhor precisa fazer nós despertar. E para nos despertar precisa de mandar uns ventos. Aí às vezes o Senhor manda uma enfermidade, às vezes o Senhor permite um conflito, às vezes o Senhor permite um desemprego, às vezes o Senhor permite uma confusão, às vezes o Senhor permite alguma coisa, simplesmente no fato para te despertar ou me despertar. Porque se nós permanecer assim, nós vamos estar acomodados, nós vamos estar estagnados. E a Bíblia diz, se o Senhor nos amar, a maior prova que o Senhor nos ama é quando Ele nos corrige. É quando Ele não permite que eu fique estacionado, ou que eu fique parado, ou que eu fique nessa zona de conforto.
tranquilo, de braço cruzado, sem fazer nada, ou sem ir adiante do que o Senhor quer na nossa vida. Então, às vezes, Ele precisa nos mandar, Ele precisa nos despertar para que nós possamos nos levantar. A Bíblia diz em Hebreus que diz que o Senhor corrige aquele que Ele ama, ou Ele açoita aquele que Ele tem por filho. E aquele que Ele não tem por filho, aquele que Ele não corrige ou não açoita, ele é bastardo, Ele não considera como filho. Então, se o Senhor está te corrigindo, ou se o Senhor me corrige, é um sinal que o Senhor nos ama. Você entendeu? Não é para você murmurar, é para o sinal que Ele te ama. E às vezes você e eu saímos daquela posição que o Senhor quer que nós estejamos. Entendeu? Então, primeira coisa, experiência. Não, tá tudo bem na minha vida, tá tudo tranquilo. Eu estou indo na igreja, estou orando, estou abençoado por Deus, tá beleza. E tá vindo uns ventos fortes, tá vindo umas coisas na minha vida. Eu estou enfrentando isso, estou enfrentando enfermidade, A experiência. A experiência. Às vezes a experiência dói, às vezes a experiência é sofrida. Às vezes você vê pessoas bem crentes, pessoas que servem a Deus, passando por situações que você não gostaria que passasse. É uma experiência para a pessoa e para quem está em volta dela. Por que para quem está em volta? Imagina uma pessoa muito crente, muito abençoada, e está sofrendo com uma doença terrível. Mas você olha para aquela pessoa ela não blasfema, ela não murmura de Deus, ela não questiona de Deus. Aí você que está de fora da situação, você olha para aquela pessoa e vê, realmente Deus é Deus. Porque a pessoa, mesmo no sofrimento, ele não é capaz de abandonar a Deus. Porque nós não servimos a Deus, não porque aquilo que Ele nos dá, não porque aquilo que eu recebo de Deus, não. Eu sirvo a Deus porque aquilo que Ele já fez por mim, por aquilo que Ele já garantiu na cruz do Calvário, pela minha salvação. Então, as dores desta vida, elas não podem jamais fazer com que Deus saia da nossa vida. Então, isso é uma experiência para aqueles que estão. Talvez você esteja enfrentando uma situação dessa, talvez você esteja enfrentando uma dor dessa, uma doença difícil, e vocês às vezes até querem questionar, mas eu te digo uma coisa, seja firme, não desiste de Deus, porque existem pessoas que vão ser salvas, ou pessoas que vão manter firme, olhando a sua fé em Deus. Você lembra de Jó? Não tem como a Bíblia nós não lembrar de Jó. Perdeu filho, perdeu tudo, perdeu saúde, perdeu tudo, mas ele continuou servindo a Deus, ele continuou crendo em Deus, ele continuou com a sua comunhão. O diabo ele tomou tudo de Jó que tinha, mas não tomou duas coisas, fé e comunhão que Jó tinha. Então, talvez para você é uma experiência, mas talvez para outro seja para nos tirar do acomodismo, tirar do conforto espiritual. Você lembra de Jonas? A Bíblia diz que Deus manda Jonas pregar na cidade de Nínive. Nínive é uma cidade cruel. Um povo, pensa num povo cruel, um povo mau. Diz que eles matavam o povo, eles assolavam o povo, arrancavam os ossos, a cabeça deles fazia muralhas com os crânios da cabeça dos povos que eles matavam. Eles eram um povo cruel. Aí de repente Deus manda Jonas ir pregar para uma cidade dessa. E principalmente com o seu povo. Eles eram mais cruel com o povo de Jonas. Aí agora Jonas, eu pregar para este povo, eu ir lá pregar para este povo, um povo cruel. Eu sei que Deus ele é misericordioso. Aquele povo se arrepender, Deus não vai castigar aquele povo. E Jonas naquele momento ele queria disciplina, ele queria que Deus castigasse ele. Mas Deus queria salvar aquele povo, queria dar uma chance para ele. Aí o que Jonas faz? Desce para Jope, pega o navio e vai para Tarso. Foge. Aí sabe o que ele faz? Entra para dentro do navio, vai lá para o porão e tranquilo, dorme. Aqui tem uma mensagem para nós. Quem sabe Deus te chamou, quem sabe Deus te convocou, quem sabe Deus colocou dom na sua vida, quem sabe Deus colocou dom para você orar pelos enfermos, quem sabe Deus colocou dom para você pregar a palavra, quem sabe Deus te colocou dom para você ir aos hospitais, aos presídios, ministrar a palavra e você não está indo. Você está no acomodismo, você está no fundo do porão do navio, dormindo, tranquilo, não vou lá não. Mas sabe de uma coisa, se Deus ele te chamou, foi você, não adianta outro querer ir. Porque é você. E Deus vai mandar um vento. Sabe o que aconteceu com o João? João está lá dormindo, tranquilo. De repente a Bíblia diz que veio um vento, veio uma tempestade contra aquele navio. A ponta do navio quase arrebentar no meio, quase se partir. Aí os marinheiros começam a jogar as fazendas, começando aqui era a riqueza, o que eles tinham no navio, no mar, lança tudo fora. E aí, Jonas está lá. Aí eles vão lá acordar, Jonas, desperta. Rapaz, nós parecendo aqui você dormindo aí, acomodado, tranquilo. Aí a Bíblia diz que eles despertam Jonas.
E eles lançam sorte entre eles para ver, diz que eles clamaram para o seu Deus e nada resolveu. E a sorte caiu em Jonas. Aí ele declara quem é tu, e falou, sou hebreu, sou judeu realmente, o culpado sou eu. Aí o que eu faço o que fazemos para isso parar? Lance-o no mar, que isso vai cessar. E a Bíblia diz que eles lançaram Jonas no mar e tudo cessou, tudo voltou à normalidade. Aqui deixa um despertar para a nossa vida. Deus, Ele muitas vezes vai permitir ventos na nossa vida para nos despertar, para fazer nós cumprir o propósito de Deus na terra. Não esqueça disso. Você que tem um chamado de Deus, você que Deus te escolheu, não adianta você fugir, não adianta você correr, porque Ele vai mandar um vento para você se despertar, para você entrar no caminho. Se Ele te escolheu, você pode ter certeza. É melhor entrar no propósito dele. Então a primeira coisa que nós temos aqui é experiência. O Senhor manda muitas coisas, ou permite para nos dar experiência, de saber de realmente quem é o Deus que nós servimos. Segundo, é para nós sair do acomodismo ou sair do conforto, da zona de tranquilidade. E a terceira coisa para nós encerrar, que o Senhor permite na nossa vida que o Senhor manda na nossa vida, ou permite, ou quer que de nós, é que nós desçamos. O porquê da tempestade. Muitas vezes vem ventos fortes, vem tempestade, vem luta, vem a dificuldade, porque o Senhor quer que eu e você desçamos. Descer aqui fala de humilharmos na presença de Deus. Quando fala de humilhar, não tem como se não lembrar de Naamã, né? Um general ali, um homem de autoridade, varão valoroso. Aí vai lá no profeta, manda um recado, o profeta fica sabendo, manda ele vir, vem com tanto presente, vem com tanto coisa para o rei ali. E Eliseu veio, e para Eliseu nem sai lá. Eliseu nem manda um mensageiro, vai lá e manda ele lá e mergulhar lá 7 vezes. E ele questiona, rapaz, na terra dele tinha rios melhores, por que mandar mergulhar ali logo naquele rio? Aí a Bíblia diz que seu criado traz um despertar para ele, né? Se mandasse fazer outra coisa você não faria. Agora imagina mergulhar aí 7 vezes. Mas era o orgulho do homem, o orgulho da pessoa, de não se submeter. Achou que Eliseu saía ali, faria honraria para ele, colocaria a mão nele e expulsaria aquela enfermidade. Então, muitas vezes, para o milagre de Deus acontecer na nossa vida, precisamos mais descer. Descer. A Bíblia diz, humilhai debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo Deus exalte. Deus está dizendo, humilhar. Não é porque você passou por uma humilhação. Não é que alguém te humilhou, não. É você e eu humilharmos diante de Deus. Eis a diferença de eu passar por humilhação e me humilhar diante de Deus. Então, descer aqui fala de humilharmos diante de Deus. Aí a Bíblia diz que Pedro desce do barco. Ele disse ao seu mesmo, manda eu ir ter com você. Ele desceu e começou. Ele diz, vem. Começou a caminhar. Aí ele começa a caminhar, a Bíblia diz que vem um vento, ele sente um vento batendo forte e teve medo e começou a afundar. Aí Jesus pega na sua mão e diz, homem de pequena fé, por que duvidar? Muito critica de Pedro. Mas agora a pergunta que eu faço. 3 horas da madrugada. Um vento, uma tempestade para arrebentar com o navio ali. E aparece um personagem lá no meio do mar dizendo, vem, desce, que sou eu Jesus. Você desceria? Será que eu desceria? Então Pedro, mesmo para frente, mesmo mais afoito, ele usou descer. Então às vezes o vento está tão forte, às vezes é uma discussão, é uma intriga, né? Quantas intrigas dentro das igrejas, quantos problemas, quanta picuinha, quantas coisas, né, que nós não queremos desprender. Não, eu tenho a razão, irmãos que processam irmãos, e aquela coisa, e não quer se perder nada não quer perder. Mas Pedro desceu. Então no meio desse vendaval, no meio dessa tempestade, o que o Senhor quer de mim e de você é que nós descemos. É que nós descemos. Ah, mas eu tenho a razão. Desce. Perca essa razão. Porque se você perder isso e você descer, bênção maior de Deus virá sobre a sua vida. Às vezes nós ficamos cegos, achamos que nós temos a razão, mas desça. Desça que você vai ver o milagre de Deus acontecer. E a Bíblia diz que quando ele desceu, ele encontra com Jesus. Jesus pega na sua mão e aí ele sobe para o barco. Quando ele sobe para ele, sabe o que acontece? A Bíblia diz que o vento se acalma. Acalmou o vento. Não houve mais tempestade, querido. A mensagem de Deus para nós é essa. Muitas vezes vem ventos fortes para nos dar experiência, para nos tirar da zona de conforto,
Terceiro, para nos fazer humilharmos diante de Deus. Quer você que é grande, a Bíblia diz que ele quer ser grande, seja pequeno. No conceito espiritual, não é aquele que sobe, que é grande, é o que desce, é o que se humilha, é o que se baixa na presença de Deus. Então, você que é algo de Deus, se humilhe na presença de Deus e Deus vai fazer algo na sua vida. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar a vitória, Deus vai te livrar dessa enfermidade, Deus vai livrar dessa aflição, dessa angústia da alma. Muitas pessoas estão angustiadas porque não quer descer, não quer perdoar, não quer amar, quer viver intriga, em picuinhas, mas é necessário que nós perdoamos, amando uns aos outros, para que nós tenhamos uma alma limpa, sadia na presença de Deus. Eu quero orar por você, você que está enfermo, coloque a mão onde está essa enfermidade, você que está angustiado, você que está deprimido, desanimado, o Senhor quer te animar, o Senhor tem vida para você, o Senhor ainda tem algo para a sua vida, o Senhor é Deus, Deus de milagre, Deus de maravilha, Deus que fez os céus e a terra, Senhor Deus. Senhor Pai, quero ministrar uma palavra de bênção. Senhor, se a pessoa que está me ouvindo está enferma, cura ele nesta hora. Se essa pessoa está angustiada, tira esta angústia. Se essa pessoa está deprimida, tira essa dor, esse mal. Jesus, abençoe a família brasileira, as famílias, o Brasil, as famílias, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu peço a Ti a Tua misericórdia, as Tuas bênçãos sobre todos aqueles que nos estão nos ouvindo. Querido, fique um abraço aqui do evangelíssimo Micael. Que Deus abençoe você. Não deixe de inscrever esse canal. Seja um apoiador. Orem, vamos orar um pelos outros. Ore para que Deus continue abençoando esse canal. E através dessas mensagens, Deus salve vidas, liberta vidas, cura vidas para a glória do seu nome. Fique aqui um abraço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Valeu. Até a próxima, povo de Deus.